Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mais uma vez aqui com o nosso Pod Lopes. Estou muito feliz aqui de estar fazendo mais um vídeo e para mim é motivo de muita satisfação, de alegria, de estar aqui com hoje aqui um, um homem de Deus, um amigo, um companheiro que desde quando eu cheguei para Lagoa Santa sempre me ajudou, me apoiou. É um cara gente da gente e sem mais delongas, está conosco hoje aqui. Queimou hoje, a minha esposa também está ali atrás, né, nos bastidores. Oi, Né, gente. dá um oi para a galera. Dá o kit cameraman. Já não quis gravar, não. Hoje ela está achando que o assunto é para adulto. Realmente o assunto hoje é para adulto. Mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É um convidado aí que muita gente, eu tenho certeza que queria ter acesso a ele, falar, saber o porquê de muita coisa aconteceu, os amigos, conhecidos. E está conosco hoje meu amigo Gleison. Como é que você está? Como é que tá as coisas? Tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem? Alegria muito grande, né? Um prazer enorme estar aqui com você, poder participar desse programa. Eu estou muito bem, graças a Deus, família muito bem. Vamos ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa, né? Vai sim, em nome de Jesus, vai aproveitar, você tem muito conteúdo. Cara que conhece muito sobre escatologia, graça, é um homem muito prendado nas escrituras, um homem que tem um conhecimento vasto. Eu vou tentar tirar um pouco desse conhecimento aqui hoje, deixa bem à vontade, porque quando a gente fica um pouco tenso, a gente fica meio assim, né? Ele fica meio travado, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai conduzir esse bate-papo aqui hoje. Amém. Né? Ô Gleison, como é que você converteu aí? Fala pra galera aí, tem muita gente que não te conhece ainda. Como é que foi sua conversão? Olha, minha conversão não foi uma conversão assim, como se diz, toda conversão é sobrenatural, né? É uma ação de Deus, né? Mas ela aconteceu muito assim, eu não consigo te falar o dia que eu converti, porque eu cresci indo muito na igreja evangélica, né? E na igreja católica, né? Minha mãe e minha avó me levavam para a igreja católica, mas eu gostava de ir mais com meus tios, né? E com os parentes dos meus pais para uma igreja evangélica, né? Então eu ficava muito dividido, mas como as minhas melhores amizades, né, que eram meus primos, eram cristãos, então acabava que eu ia mais com eles para a igreja evangélica, até que eu decidi que eu ia ficar ali mesmo, né? Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo muito devagar, né? Fui compreender, quando eu fui compreender assim, um pouco do evangelho e tal, como se diz, eu já me considerava um cristão, só não entendia nada dessas coisas, né? Que legal. Do evangelho. Então foi aí até que chegou um momento que as coisas foram se tornando mais claras, mas quando essas coisas foram se tornando mais claras, eu já era um cristão nominal, né? Já era frequente, né? Aí os seus sogros, né, principalmente, né? A Zilma e o Zezé, e meus tios, né, Sérgio e Sônia, foram que mais me levaram para a igreja nesse período. Bacana, show de bola. Mas você tinha mais ou menos que idade, mais ou menos, nessa época aí? Uns 18, por aí? Não, eu considero a minha conversão a partir dos 16, né? Que eu lembro que, tipo assim, muita coisa mudou na minha vida mesmo, né? Eu também converti com 16 anos. Foi na adolescência ali, né? Finalzinho do ensino médio. Eu lembro porque me marcou muito porque eu era muito bagunceiro em escola, né? Então, quando as coisas começaram a mudar na minha mente, aí eu lembro dos meninos chegando pra mim na escola e perguntando se tinha acontecido alguma coisa, por que eu tinha mudado tanto e tal. Então, foi até umas oportunidades que eu comecei a ter de falar um pouco do evangelho também e tal, sobre Jesus. Então, foi uma experiência muito bacana ali com 16 para 17 anos. Show de bola. E eu até esqueci de falar pra galera aí que já conhece ele tá com visual diferente, visual novo. Porque agora ele tá, né, daqui a pouco nós vamos entrar mais esse assunto, mas ele tá com dá uma olhada pra galera, visual novo aí e tal. Mas você converteu com cerca de 16 anos na Assembleia, na AD, não é isso? Isso, na Assembleia de Deus. Você ficou na Assembleia de Deus quantos anos?
Rapaz, foi uns 10 anos. 10 não, hein? Foi mais, né? foi mais. Dos 16 aos 30, 31 mais ou menos, né? Foi muito tempo. Eu lembro que quando eu cheguei no ministério, aqui em Lagoas, no ministério, eu acho que você foi um dos primeiros diáconos a dirigir igreja, aliás, um dos primeiros diáconos a ser consagrado sem casar, não é isso? Ou você chegou, ou eu estou enganado? Acho que foi um negócio assim, não foi? Não, eu fui um segundo dirigente solteiro, né? Isso, é isso. Você não foi consagrado, você foi segundo dirigente solteiro, né? Isso. Que é uma coisa incomum, né? Na Assembleia não é comum, né? Aqui em Água Santa não era, né? Não, até hoje ainda não é, né? Aí você vê a escassez, né, naquela época de obreiro, o pastor teve que te levar ao ministério, assim, entre aspas, ainda assim, sem casar, para você estar auxiliando, e nos dias de hoje ainda falta muito obreiro, tá com a dificuldade assim, de obreiro. Eu não sei se onde você está agora também tem essa escassez, mas a gente tem que orar mesmo para mandar mais trabalhadores, porque a situação tá difícil de obreiro. Então você foi levado ao ministério aí em outras palavras, como segundo dirigente solteiro, aí depois você casou, né? Isso. Casou, demorou muito para casar? Muito bem casado, né? Maravilha, a esposa dele tá ali. Então, ei, Natália. Falei assim, ei. Olá, pessoal. Mas você ficou ajudando ali na congregação ali, era no campinho que você estava, né? Isso. Ali você ficou há quanto tempo ali ajudando, auxiliando ali, solteiro assim, na época, ali, antes de casar? Foi muitos anos? Foi muito tempo? Eu sou muito ruim com data, sabe? Não tem problema. Muito ruim mesmo. Mas eu creio que isso deve ter sido uma fase aí. Quando a gente começou a namorar, amor, eu já tava, não tava? Tava. Então nós namoramos 1 ano e 6 meses até casar, né? Namoro e noivado, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Então eu considero que eu devo ter ficado por volta de uns 2 anos e meio, porque eu lembro que quando eu fui convidado para participar, de auxiliar o pastor Pedro Carolino na época. Eu nem conheço. E aí ele foi até indicação do pastor Leontino, né? Ele estava saindo e na época o pastor regional, né? Hoje é o pastor presidente, o pastor Geraldo Magela, perguntou ao pastor Leontino, né? Quem que poderia estar ajudando o pastor Pedro Carolino e tal, né? Um senhor. Aí o Leontino foi e me indicou. Eu achei interessante porque foi a época que eu menos preguei na igreja, né? Que eu era muito, muito ativo, mas o Leontino era um pastor que pregava muito, né? Pregava bem, ensinava bem, né? Então não tinha uma necessidade de ficar dando muita oportunidade, né? Então, para mim, ele nem chegou a me conhecer bem. E ele foi e me indicou. E eu lembro que quando no dia da posse do pastor Pedro Carolino, né? O pastor Magela me chamou, né? No quartinho e tal, explicou o que ele queria. Ele foi e me fez uma pergunta, né? Você namora, pretende casar? Eu falei assim, eu não namoro, não tenho nem previsão, só quando Deus mandar, porque eu não tinha nada em mente mesmo, sabe? E aí Deus foi bom, me deu uma esposa maravilhosa. Aí eu fiquei, assim que eu casei, né, deu 1 mês e pouquinho, né, antes de 2 meses de casado, aí eu já fui direto para pastorear, né, a gente já foi direto para Várzea, aí menos de 2 meses de casado. Ou seja, aí eu fui até praticamente sair. O homem foi nem passar pelo diaconado, o homem não passou, já foi direto para presbítero, se não me engano. Fui a presbítero. Foi direto para presbítero. Acho que com 24 anos era evangelista, se não me engano. Olha para você ver, eu tive que carregar muita mala ainda para chegar ao presbitério. Mas agora, vou chamar você de inglês, que a intimidade é mais íntimo, né? Qual que foi essa auxiliando ali como segundo solteiro? Qual que foi a sua maior dificuldade? Por que acontece? Tem muito jovem hoje que tá passando por isso aí que você passou. E um conselho, uma visão que você teve ali que não te fez cair, viver uma vida de fornicação, uma vida de pecado. Qual que foi a sua visão? Assim, talvez minha esposa vai chegar e eu vou esperar, porque esperar é difícil. Os homens da Bíblia sofreram muito. Não, realmente, assim, para quem não tem chamado para ser solteiro, né? Para quem não tem chamado para celibato, é um período difícil, né? De muita angústia, de ansiedade, né? O desejo de casar é enorme, né? Como se diz, está à flor da pele, né?
Então, assim, mas uma coisa que Deus havia colocado no meu coração é que eu queria servir o ministério. Então, eu sabia que eu não poderia casar com qualquer menina, sabe? Então, o que Deus tinha colocado no meu coração foi nessa questão. Para mim, casar, tem que casar com alguém que vai querer envolver no ministério comigo, né? Então, sempre fui conduzido por esse propósito, sabe? Deus sempre me conduziu nesse caminho de orar e de entender que não, eu quero servir o ministério. E eu deixava isso muito claro, né? Em qualquer flerte que eu tinha, eu deixava muito claro. Não, o meu sonho é viver para o ministério, viver para a pregação do evangelho e tal. Então isso acabava também que afastava, né? Afastava quem que não estava nesse propósito, né? Nesse mesmo alinhamento, né? Isso. E quando a Natália chegou, ela chegou com essa mesma visão. Não, o meu desejo é casar com quem quer fazer a obra. Eu disse, opa! Você casou com quantos anos? Eu casei com 23 anos. 23 anos, casou novo. E tem muita gente que não quer casar novo aí, ó. Não sabe o que tá perdendo, né? Minha esposa tinha 18 na época, né? Então casamos novo. Casou muito novo. E já tem quantos anos de casado, Gleice? Vamos fazer 11 anos de 11 casados. anos de casado, muitos anos. 2 filhos, né? Muito bom. Isadora e o Pedro. Show de bola. Já tá grandinho, já. Ou seja, família sempre foi um projeto de Deus. Aí, então, você casou e logo você já começou a pastorear e você já, se eu não me engano, você já assumiu uma igreja já, né? Assim que você casou, você já assumiu uma congregação? Sim, com um mês e pouquinho, né? Tava na lua de mel ainda, né? Na lua de mel. Então, as coisas na sua vida foi muito rápido, né, ministerialmente? Muito rápido, muito rápido. Foi uma graça de Deus mesmo, que foi tudo muito rápido. Eu, com menos de um ano de cristão, né, já estava pregando e as coisas foi muito rápido, foi caminhando muito. Assim, quem tá de fora, Gleice, assim, às vezes não tem coragem de falar, mas você acha que, assim, porque no meio cristão tem muito isso, ó, fulano tem 10 anos que tá aqui e ciclano chegou ontem, já virou pastor, já tá no campo, já tá dirigindo a igreja e tal. É questão de favorecimento, assim. Você acha que, pelo fato de você estar muito rápido, você acha que foi uma visão, assim, foi no tempo de Deus ou você acha que foi... você sofreu muito por causa dessa rapidez? Às vezes o ministério apressou muito em te colocar assim. Você acha que... vou formular melhor a pergunta. Você acha que foi, assim, algo de Deus, literalmente encaminhado para você caminhar? Ou você acha que, em outras palavras, foi muito acelerado esse colocamento seu na frente de uma congregação e isso te prejudicou familiarmente, espiritualmente? Você conseguiu compreender Entendi. Não. Eu entendo que Deus é soberano e Ele guia todas as coisas. Então, na minha vida, eu não entendo nada como favorecimento. Até porque isso é algo que eu guardo no meu coração. De não me oferecer para nada. Eu nunca me ofereço para nada na igreja. Nunca pedi oportunidade, ninguém vai pregar. Nunca me coloquei à disposição nesse sentido. Eu entendo que se Deus chamou, Ele vai conduzir as coisas para a glória dele. Então eu sempre coloquei de não pedir, mas também eu evito dizer não. Né? Sim, não no que sentido? Se eu ver que... Se a oportunidade chegou e a gente entende que aquilo ali é de Deus, a minha esposa... A gente conversa muito, né? A gente tem as coisas muito bem alinhadas, a gente ora muito sobre isso também. Então, nós não tivemos dificuldades. Mesmo assim, com um mês de casado, a gente não passou crise em momento algum, assim, uma crise de falar assim, agora nós vamos ter que abrir mão da igreja porque a gente precisa de cuidar do casamento, sabe? Não, a gente, graças a Deus, Deus sustentou a gente de uma forma muito bela, né? De uma forma muito graciosa, que a gente conseguiu viver muito bem com esse tempo dividido, né? Durante o dia na empresa e à noite pastoreando e cuidando do casamento também. Então. Não, porque eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque tem muito obreiro, tem muita pessoa que vão rápido para o ministério, mas aquele ali, em vez de ser uma bênção na vida dele, ele pensando que aquele ali é de Deus, é uma destruição para o casamento, para a família, até para ele mesmo. Sim. Entendeu? Então, assim, a palavra que você andava nela, uma palavra assim, porque às vezes a pessoa quer ir para o ministério, mas ele não tem uma palavra para andar. Eu falo assim, uma palavra rema, uma palavra que Deus falou no coração dele. Por exemplo, Pedro, né, fala assim, Jesus dá a ordem para Pedro, vem até mim, sou eu mesmo, eu dei uma palavra rema ali para Pedro.
Você tinha uma palavra no seu coração que isso ia acontecer no seu ministério, que você ia crescer rápido, que era só dizer não? Você tinha uma palavra ali para você caminhar nela? Porque, só para concluir a pergunta, porque eu vejo muito obreiro hoje caminhando assim, sem uma palavra, sem uma orientação, não, eu não falo não só pastoral, mas uma palavra que eu falo assim, uma palavra de Deus, uma convicção de Deus, porque sem essa convicção, acho que muito obreiro se perde. Entendi. Você tinha essa palavra assim no seu coração? Não, eu entendo que, tipo assim, quando Deus chama, eu acho que o chamado é mais forte do que a gente, sabe? Amós fala, né, rugiu o leão, quem não profetizará, né? Ou seja, a voz de Deus, né, pela sua palavra, convence a gente da nossa miséria, do nosso pecado e nos chama para Ele, nos atrai a Ele, né? Então essa atração é o suficiente para te manter, né? O que a gente tem que guardar o coração é no sentido de que a gente está buscando a glória de Deus ou a glória própria. Esse que é o perigo, sabe? Porque às vezes a gente pensa que a aprovação de Deus no ministério é o quê? Tudo dando certo e o crescimento é uma aprovação divina, né? Mas a gente vê a vida dos profetas, alguns até gozaram de alguma coisa, mas o que eles mais levaram foram pedrada, dificuldade, né? Rejeição, né? Deus chama Ezequiel e fala com ele, não, você vai, mas o povo não vai te ouvir, não vai dura serviço e vai te rejeitar. E mesmo assim, ele foi. Então, quando a gente olha para Cristo, eu acho que o modelo que a gente deve observar é o nosso mestre, né? Qual foi a missão que foi dada para ele? Foi uma missão muito árdua, né? Então, ele nos chamou para participar desse sofrimento com ele, né? Paulo chama Timóteo para participar do sofrimento com ele, né? Então, quando a gente olha para o Evangelho e entende que é um privilégio, né, a graça de Deus, você poder contribuir no reino de Deus, né? Você estava morto no pecado, agora você pode falar, né, das maravilhas de Deus, isso não tem preço, né? Acho que o resultado maior é esse, né? Chegar no fim da vida e receber a coroa que nos está guardada, né? Que, assim, você fala, né, eu pensando aqui, às vezes, quando a gente é jovem, a gente é movido muito pelo sonho, né? Por isso que eu te perguntei, aquele desejo de, eu quero ser um grande pregador, quero ser um grande, sei lá, um reconhecido, entendeu? Sim. Aí a pessoa sai sem essa palavra no coração, sem essa convicção do chamado, aí a pessoa desanima, a pessoa volta, e às vezes ele não entende por quê, né? Porque é movido pelo sonho, por isso que eu te perguntei. Entendi. Porque tem muita gente que sai pelo sonho e acha bonito. Sim. E realmente é uma posição bonita, né? Não ali o pastor fulano de tal, que prega e tal. Mas, Gleison, já aproveitando essa deixa, o seu sonho sempre foi pastorear ou sempre pregar? Qual que pesa mais, assim? Não, quando eu iniciei lá, né, na adolescência, né, havia assim, eu não sei hoje como é que tá, né, no movimento pentecostal, essa ideia da itinerância, né? Mas naquela época, a itinerância era algo assim, muito cobiçado, né? Tinha vários pregadores itinerantes e tal. Então, eu não me via como pastor local de igreja, né? Eu entendia que não, fui chamado para pregar, né? Para mim, minha área era mais voltada para missões, sei lá, ou pregar mesmo, né? Foi o contato eu me vi pastoreando. Foi ali que eu pensei, opa, aqui que aí você começa a ver o resultado de ver as marcas, né, do pastoreio na igreja, de ver uma pessoa que se converte, aquela pessoa você vai ensinando, você vê os frutos, aquela pessoa batiza. Então, tipo assim, isso que foi trazendo paz ao meu coração de ver, não, pastoreio é lindo demais. É gostoso, e tal. Isso. Mas eu não imaginava isso, não. Eu tinha muito aquela empolgação de jovem, de adolescente, né, de pregar, e eu saía muito para pregar ainda, né? Então pregava muito, né? Tinha muitos convites, assim. Era próximo, mas tinha muitos convites de pregar, né? Então eu pensava que eu estava fazendo tudo que eu tinha para fazer. Aí depois... A maturidade, Deus vai moldando, né? Com certeza. Mas aí quando você tornou pastor, aí você lembrou, você preferia pregar ou continuar pastoreando? Não, aí eu... Porque pastorear não é fácil, porque assim, lidar com pessoas, né, ovelha, tem o lado bom, né, do pastoreio, mas é um trabalho muito árduo, pessoas muito ingratas e tal, e às vezes tem hora que a gente opta, né, nossa, se eu tivesse só pregando, eu acho que eu estaria melhor e tal.
Você já teve essa vontade assim de voltar e só pregar mesmo e lá abrir mão dessa questão de pastorear? Não, eu falo pela questão de dificuldade mesmo. Sim. Não vou ficar eu tenho preguiça disso. Cada dia você tá no lugar, não nasci pra isso não. Hoje eu percebo que não, né? Quando igual eu falo, adolescente, solteiro, né? Era uma coisa. Depois que eu casei, que eu fui pastorear, que eu tive experiência com pastoreio, aí, quando eu recebi algum convite, às vezes muito longe para pregar, eu tenho dificuldade de dizer não para essas coisas assim. Mas eu tinha vezes que tinha dificuldade, assim, nossa Deus, às vezes tinha que viajar, sei lá, 2 horas de carro para ir para um culto, para voltar, às vezes até mais, né, conforme a distância. Aí já me dava uma preguiça, sabe? Falei assim, não, pastorear é mais gostoso, sabe? Mas sair para pregar, a gente atende, eu gosto de pregar. Pregar é um privilégio, né? Eu gosto de pregar, mas viver para ficar só pregando, hoje eu não tenho isso no meu coração, não. Meu desejo é estar numa comunidade e pastorear mesmo. Então, agora, aproveitando sua nova fase, no caso, e hoje, qual que é o seu maior sonho ministerial hoje? Pastorear só. Às vezes a pessoa fala assim, pastorear só, acha que é pouco, né? Não, porque tipo... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque as pessoas pensam, não, você é ser pastor, mas ser pastor não é fácil, é algo difícil, é algo que tem que ter chamado, é algo extremamente difícil. Eu não sou uma pessoa que fico desenhando o futuro, não, sabe? Não gosto muito de ficar tipo assim, não, eu quero ter uma igreja assim, não. Eu gosto de deixar as coisas assim, ó Deus, faça essa vontade, sabe? Onde você quiser levar, você leva, se eu quiser pôr, se eu ponho, se eu quiser tirar, se eu tira. Quanto mais desprendido eu acho que a gente fica, melhor ser conduzido, sabe? Sim, é uma questão minha, né? Então eu gosto de trabalhar no meu coração desse jeito, ó Deus. E sempre oro assim, faça a sua vontade. Onde o Senhor quiser me levar. Eu não importa qual que é os planos que os homens têm para mim, né? Mas quero descansar meu coração e viver aquilo que Deus já projetou, que é mais tranquilo, né? Se Deus falar com você hoje, ô Gleice, vai para África, você vai embora. Vai preparar meu coração, da minha esposa, dos nossos filhos. Vai embora. Com certeza. Aonde Deus levar é o melhor lugar pra gente estar, né? Mas, igual você falou, meu sonho, hoje em dia meu desejo, no seu caso, você falou, meu desejo é pastorear e tal, meu sonho, minha vontade, meu chamado, eu estou voltado para isso hoje, no seu caso. Com certeza. Você está voltado mais para isso hoje. Estou preparando para isso, né? Uhum. Você tá fazendo um curso, não é isso? Isso, hoje eu sou seminarista, né, na igreja presbiteriana, com essa função, né, de estudar, formar, para depois retornar para a igreja para me pastorear. Então sempre foi um sonho meu de poder fazer uma faculdade teológica e tal, e Deus encaminha as coisas tudo de uma forma muito bela, né, de uma forma muito graciosa. Deus coloca pessoas na vida da gente que nos abençoa muito, e eu estou sendo muito abençoado hoje, né, com esse privilégio de poder estudar, de fazer teologia, de formar, e ver o que Deus tem lá na frente pra gente, né? Então tá sendo muito bom. Você gosta tanto de pastorear, e fala para nós aí uma experiência pastoral que te marcou, uma assim, que você fala assim, nossa, esse aqui eu nasci para isso mesmo, esse aqui que eu não abro mão disso aqui nunca mais, sabe? Eu acho que a gente teve várias questões, né? Mas eu creio que a que mais traz no meu coração, eu acho que foi a conversão da minha mãe e eu poder batizado ela, né? Ver sua mãe se converter e você batizar ela foi uma coisa assim que eu trago muito carinho no meu coração. Uma experiência muito boa de ver. Show de bola. Minha mãe no evangelho. Ou seja, né, ela era católica, nem católica, roxa, né? Pelo que... Sim, o primeiro que converteu lá em casa, né? Foi eu. O primeiro que Deus resgatou foi eu. Aí eu fui durante um tempo sozinho, depois foi minhas 2 irmãs. E aí bem mais tarde, né? Bem mais tarde mesmo, porque isso aí foi o quê? Eu já tinha uns 10 anos de convertido, no mínimo, quando a minha mãe converteu, né? No entanto, eu já estava pastoreando a segunda igreja quando eu fui, né? E ela foi batizada, né? Então isso foi um privilégio, assim, maravilhoso que Deus me deu. Você tem quantos anos, Gleice? Você está com... 35. 35 anos. Ainda é um pastor jovem, um pastor novo ainda, porque
35 anos hoje E um conselho que você deixa para alguém que começou a pastorear agora, que está começando agora o ministério pastoral, um conselho assim, bíblico assim, que te marcou, que não te deixou desanimar? Conselho é a fidelidade, né? Acho que a maior marca que um pastor precisa de carregar é a fidelidade às Escrituras. Ele sendo fiel às Escrituras, né? Sendo fiel ao Senhor, Deus preservará a vida dele, né? Dará a ele graça e bom êxito no ministério, né? Então, ele não pode negociar as verdades bíblicas. Hoje a gente vê um desespero muito grande para adquirir seguidores, né? Adquirir mais membros, e as pessoas pregando um outro evangelho, né? Porque Verdade. perderam o foco do que é Cristo, né? Não, a gente não foi chamado para buscar os nossos resultados. Esse que é um erro, né? Um engano, né? Nós somos chamados para pregar o evangelho, né? Então o evangelho é que produzirá os resultados para a glória de Deus, e não a nossa glória própria, né? E assim, às vezes eu acho que uma dor do pastoreio é quando você está pastoreando, você faz de tudo, você abre mão de muita coisa, abre mão de muita família, e às vezes você não vê aquele resultado e bate aquela frustração ali, né? Aquele desânimo nossa, sabe que eu estou falando alguma coisa errada, e você paga o preço, não acontece, não aumenta o número de pessoas, você jejua, você ora, você busca, você fala, gente, o problema, será que é eu? Será que o problema é as pessoas? E você já passou por isso, né? Ou não? Nessas crises... Igual você falou aqui, ter fiel à palavra, mas na hora que a gente é tão fiel à palavra, que é por isso que surge muito pastor acaba abrindo mão do seu chamado, da sua convicção, por não ver resultado. E você acha que, em outras palavras, no ministério tem que ter resultado? Você acha que tem que ter resultado? Na sua opinião, como pastor, uma visão sua. Você acha que, exemplo, eu sou pastor, tem que ter um resultado? Não, o resultado ele vem por causa do evangelho, né? Então, eu acho que o resultado é o evangelho. Mas o pastor, sim, ele passa frustrações, né? Porque a gente, como ser humano, a gente cria expectativa, a gente faz projetos, né? Às vezes o projeto que você tenta executar não é aderido, né? Então, uma pessoa, às vezes, você vê, né? Você tem aquela sensação, não, houve uma conversão genuína, houve fruto. Aí que você pensa que aconteceu tudo aquilo, aquela pessoa some. Então, assim, né? É um coração que o coração do pastor ele é cortado, né? É gente que muda, às vezes você está com a igreja bem, um grupo muda e aquele grupo vai te fazer uma falta tremenda, alguém é luto. Então, assim, não tem como pastorear sem frustrar. Entendi. Frustra por causa das nossas expectativas, né? Mas frustra também porque é um ciclo comum, né? De pessoas que chegam, pessoas que vão, um grupo que te apoia, mas tem aqueles que também que não te apoiam, ou seja, sempre haverá um grupo que tem um grupo que só tem um pé atrás com você mesmo, mas tem um que, como se diz, não vai sair daquela congregação, porque às vezes já está ali muitos anos, né? Já está habituada, mas vai estar ali sendo um grupo que te opõe, né? Isso vai acontecer também no ministério, né? E isso vai nos frustrar, né? Por isso que a gente precisa da graça de Deus mesmo, né? Cuidando do nosso coração. E principalmente, né? Duas coisas que o pastor precisa. Primeiro de tudo é a graça de Deus e a família estruturada, né? Então, por isso que o pastor jamais ele deve abrir mão da sua casa, sacrificar a sua esposa e filhos em detrimento da igreja. Ele precisa de manter um casamento bem, os filhos criados, porque é onde ele vai encontrar suporte e socorro, né? O que a gente vê é que às vezes ele destrói a família dele tentando agradar o povo e na hora que ele assusta ele fica sem os dois, né? Você fala, né? Eu fico lembrando muito de Samuel e de Davi, dois homens que, assim, ministerialmente os caras foi sucesso, mas a família, né, foi literalmente destruída.
Mas mudando assim um pouco de assunto, você ficou conosco aqui na AD, que foi 16 anos mais ou menos na Assembleia de Deus, 16, 17 anos. o que te levou assim, a mudar de ministério? Assim? Porque se você for olhar assim, para quem, uma visão de quem está de baixo, sabe? Sim. Você tinha assim, o pastor Gleison, ele está bem, ele é evangelista, ele é um cara bem sucedido ministerialmente, dirigiu muitas igrejas e tal. Lógico que isso aí, eu estou falando de coisas visíveis, né? Sim. Mas assim, porque assim, a gente não sabe as barreiras ministeriais que você enfrentava, né? Para te fazer tomar uma decisão que mudaria só a vida, no caso, né? Sim. Toda a sua estrutura familiar, mudaria seu ministério, porque você teve que começar de novo, não é isso? No caso, assim, qual foi a maior barreira que você teve assim, ministerialmente, que você tentou algo novo, uma barreira que te fez mudar o destino, em outras palavras? Essa foi uma dificuldade assim, que eu passei muito grande, que as pessoas não compreenderam a minha saída, né? Uhum. Então, porque eles pensavam que eu tive alguma crise pessoal com alguém, algum problema pessoal e tal, ou alguma crise espiritual, alguma coisa assim. Cada um falou uma coisa e tal. Mas os últimos anos que eu estava pastoreando, eu já estava pastoreando cada vez com uma mente mudada. Em que sentido? Teologicamente. Então, teologicamente, cada dia que estava passando, eu estava me sentindo mais um peixe fora d'água, né? Então, foram juntando essas coisas, e aí, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, ela falou comigo, né, o que a gente quer, o que você tem como visão de igreja e de ministério, você está no lugar errado. Aí, nesse dia que ela falou isso comigo, eu falei que minha ficha caiu. Porque eu tinha todas essas questões e não imaginava fora da bolha, né? Uhum. Mas no dia que a gente teve essa conversa com a minha filha, eu falei assim, gente, realmente, a igreja não vai mudar por minha causa, 100 anos de igreja e tal. Então é eu que tenho que mudar. Aí a partir desse dia a gente começou a orar, não conhecia ninguém na presbiteriana, lá na igreja, não conhecia o pastor, não conhecia ninguém. Decidi assim, amor, a igreja que a gente quer, a única igreja que a gente quer, aqui em Lagoa Santa que tem é a presbiteriana. Então não tive dificuldade nenhuma, né? Marquei uma reunião com o reverendo lá, né? Com o pastor Henrique Borges, sentei com ele, falei com ele e tal. Ele ainda achou que não era bom a gente tomar uma decisão bruta desse jeito, falou para ir mais devagar e tal. Mas a minha esposa, a gente estava tão decidido que o nosso caminho era aquele que a gente não conseguiu mais, não, é isso aqui, entendeu? Então assim, não foi uma decisão da noite pro dia, a gente orou muito, conversou muito, a gente entendia o que a gente queria, então a gente não teve dificuldade nenhuma de adaptação em nada, né? Foi muito tranquilo pra gente, né? Muito tranquilo tomar essa decisão e ir como sempre foi, né? Um coração muito em paz. Então a gente chegou com o pastor, explicamos ele e tal, né? Foi uma conversa muito clara, muito franca e tal. Então, para mim foi muito fácil, muito tranquilo. Entreguei, cheguei e fui ser, né, um visitante frequente na presbiteriana até me tornar membro da igreja, né? Mas assim, quando você estava ali pastoreando, assim, uma das barreiras era teológica, né? Sim. Uma das barreiras teológicas. No caso só dar uma pincelada, só para a galera entender. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, tipo assim, porque você fala assim, uma das minhas barreiras ministerial que me pegou, que foi meu calcanhar de Aquiles, que eu me senti um peixe fora d'água, foi uma barreira teológica, foi essa. Só para a galera saber que barreira teológica é essa, porque às vezes, entendeu? Às vezes as pessoas, ela te julgam, eu julgo não só você, mas muitos cristãos que tomam uma decisão diferente, porque tem um conhecimento teológico, e ele também, às vezes, tá ali, nem sabe que segmento teológico ele tem, entendeu? A minha primeira, acho que a primeira questão foi com a escatologia mesmo. Uhum. Porque quando nós tivemos uma lição sobre o dispensacionalismo, né? Dispensacionalismo clássico, eu me dediquei muito preparando aulas para mim dar aulas sobre dispensacionalismo clássico. Só que quanto mais eu estudava o dispensacionalismo clássico, para mim aquilo se tornava mais incoerente.
né? E aí eu comecei a comparar escritos, né, dos próprios professores, né, da revista, com os escritos também, né, dentro da própria casa editora, né? E assim, muita contradição, sabe? Eu falei assim, gente, o que é isso? E quanto mais eu estudei, eu descobri que eu não conseguia crer mais naquilo, né? Então, essa foi a primeira questão. Aí, a segunda questão, a primeira questão que eu falo, a questão dos personagens clássicos, a minha primeira crise foi por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não tem nenhum texto claro referente a isso, né? Aí eu falei assim, gente, isso não condiz. Aí eu estudando, gostei muito do dispensacionalismo progressivo, né, que é uma ideia muito diferente, mas aí quando eu conheci o milenismo, eu falei assim, não, o milenismo faz mais sentido, né? Vou deixar o pessoal pesquisar o que é isso aí, não vou ficar entrando muito. Aí veio a segunda questão. Quando a gente estava dando aquele curso de teologia e tal, a gente estava estudando ali, eclesiologia caiu para mim dar essa aula. Eu já tinha algumas crises com a forma de governo, parece mais, eles falam que é congregacional, mas parece mais episcopal. E aí foi uma... Episcopal é que a ideia de que existe um bispo, né, um líder sobre todos, né? Essa ideia, que é a igreja anglicana, a igreja católica, né, que tem essa ideia de um líder que é maior do que todos os outros, né? E na história da igreja, gente, é muito maléfico para a igreja, uma pessoa com muito poder e tal, então isso eu tive uma dificuldade com a forma de governo. Eu falei assim, gente, não, acho que a forma de governo, quando tem mais pessoas que decidem as coisas junto e tal, acho que é mais fácil de lidar. Então essa também foi uma questão. Aí, tipo assim, uma coisa foi puxando a outra, né? E quando eu olhei para presbiteriano, vi a forma de governo, vi a teologia, eu falei assim, não, né? O que eu queria era uma igreja reformada. Então eu fui para uma igreja reformada, né? Então eu vi que o meu caminho era aquele, né? Que prepara os seus obreiros, que também... Então foram coisas que eu falei assim, não, eu quero uma coisa diferente. Graças a Deus, né? Não fui presbiteriano para ser pastor, né? Na verdade não conheci ninguém lá. Falei assim, eu me preocupei de falar assim, não, quero conduzir minha família, pronto. Eu falei assim, o caminho para minha família é esse. Deus que, pela sua soberania, pela sua graça, que caminhou todas as outras coisas. Preservei meu coração em Deus, falando, Senhor, eis-me aqui porque o Senhor quiser da minha vida. Isso a gente, né, eu e minha esposa, a gente sempre ora falando essas coisas com Deus, entendendo que essa é a vontade dele para nós. Mas... mesma coisa, não ofereci meu nome para nada na igreja lá, não falei que eu queria e tal. Né, o próprio conselho da igreja, né, e o pastor da igreja, né, juntamente, né, com o conselho, que foi observando essa característica em mim, viu que eu também já fui pastor de uma outra igreja e tal, e foi me dando algumas oportunidades, né, foi adquirindo uma confiança, e graças a Deus, Deus nos conduziu para estar nesse caminho de preparo aí, para quem sabe, né, futuramente poder voltar ao pastoreio, se for da vontade do Senhor. Amém, bem explicado. Lembrando que eu não vou te refutar das suas questões teológicas, das suas questões de escolha, porque é uma escolha sua. Sim. Eu sou, né, mas a gente está aí firme na nossa congregação ainda e tal. Lógico que essa linha teológica, ela é uma linha, assim, bem, como é que eu posso dizer? Uma linha bem fina, né? Uma linha Sim. bem fina. Você tem que ter muita convicção da sua fé. Sim. Você tem que estar bem esclarecido, tanto na linha, né? Na sua linha que a igreja vai pós, né? No caso é pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista. E na linha que a gente crê, a Assembleia que a gente crê, que a gente acredita que é pré-tribulacionista. É uma linha que eu creio, que eu acredito. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe de refutar, mas aqui eu fiz uma pergunta só para saber um dos seus empecilhos, uma das coisas que te fez tomar essa decisão de mudança. E eu, como seu amigo, respeito, né? Nós respeitamos sua decisão. Mas, assim, Gleice, assim, o estudo é libertador. Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade. A verdade nos liberta em todas as áreas, né, irmão? Sim. Se você estiver doente ali, o conhecimento, o médico ali tendo conhecimento, ele vai te passar um remédio, ou seja, o conhecimento ele é libertador em todas as áreas, desde que o conhecimento seja verdadeiro. Eu não estou julgando o seu conhecimento,
Mas você não tem medo de ter bebido de uma fonte errada, não, para tomar uma decisão tão assim... Porque tem várias fontes. Sim. E, assim, a sua maior fonte, as escrituras, correto? Sim, com Ou certeza. não? Mas teve alguma fonte, assim, que te esclareceu, assim, essa fonte aqui me fez tomar essa decisão e é por isso que eu tomei essa decisão, porque às vezes as pessoas, ô Gleison, elas acham que tudo que você aprendeu na Assembleia está errado, né? Sim. Eu queria que você mostrasse para a galera que não é isso, foi uma escolha sua, simplesmente uma questão teológica de governo, só isso. Eu queria que você explicasse para a galera que o que te fez mudar foi isso, não foi nada que tá tudo errado, não, porque é uma visão sua a respeito à sua visão, a respeito da sua decisão, mas a fonte que você bebeu ali, você tem, assim, uma convicção dessa fonte, você não tem medo de se arrepender, de voltar atrás, e mesmo se você tivesse voltar atrás, eu creio que você não teria vergonha de voltar atrás, né? Mas você não tem medo de estar errado? Não, de jeito nenhum. Assim, o que as pessoas têm que entender é que existe aquilo que são essencial na fé, né? Então, o que é essencial na fé? Salvação pela graça. Ninguém é salvo pelo mérito, por aquilo que faz, e nem é salvo pela própria força. É salvo pela graça, né? Pela uma ação soberana de Deus. No entanto, Jesus falou que não, né, com os discípulos, que não foram os discípulos que escolheu ele, eu que vos escolhi e vos nomeei. Então, é uma escolha soberana de Deus, uma ação soberana de Deus, né? Então, as coisas que são essenciais, elas são essenciais, é Cristo que salva, né? Arrependimento e fé. Agora, a questão da escatologia realmente é uma questão que não é questão da escatologia, né? Foi a sua principal pergunta. Há divergência, né? É divergência. Então, assim, é uma discussão que não termina e que não vejo que isso aí seria uma heresia que, como se diz, a ponto de tirar uma pessoa, né, da fé. Não vejo isso. Só vejo ela muito maléfica, sim. Por quê? Porque ela não prepara o cristão para as dificuldades da vida. Ela é uma escatologia do escapismo. Por que escapismo? Não, vão levar a vida porque as coisas não vão piorar. Qualquer hora Jesus vai me buscar e acabou meu sofrimento aqui. Vai acabar só para você. Porque os apóstolos foram perseguidos e mortos, né? Tiveram cabeça cortada, crucificados de cabeça para baixo. A história da igreja marca o quê? Uma igreja que, muitas das vezes, ela foi perseguida e martirizada. O tempo do fim, eu entendo que é um tempo também de muita dificuldade. Para quem? Para a igreja, para ela ser purificada, entendeu? Então, eu acho que o cristão ele deve estar se preparando nesse sentido, que ele ama a Cristo e por causa de Cristo ele vai à última consequência, que não é uma realidade nossa no Brasil hoje, né? Como se diz, Jesus voltou, o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista, o pós-tribulacionista, né? O pré-milenista, o amilenista, o pós-milenista, o que tá, né? Todos quanto o Senhor chamou, eles vão ir para a glória, isso não vai dividir, né? Mas é uma questão que, para mim, biblicamente, não só, até historicamente, o dispensacionalismo é a versão mais nova também, né? Dentro da história da igreja, né? Que foi muito enfatizado, nem é pela teologia, pela ficção, que foi deixados para trás, né? Então não é uma teologia, é uma ficção, né? Que deu um propagar muito grande de dispensacionalismo no Brasil. Até algumas igrejas mais históricas flertou um pouco com ele e tal, por causa de toda essa onda, né? Mas historicamente ela não é historicamente, teologicamente, ela não é uma vertente de raiz profunda, né? Não tem muitos teólogos que defendem ela na academia, né? Fora da academia, a gente encontra muita gente defendendo ela. Amém. Boa resposta, né? Então, o Gleison, ou seja, você é um homem hoje decidido na sua linha teológica, né? E eu também sou assembleano, tenho uma linha teológica decidida, que é o pré-tribulacionista. Eu também creio em algumas referências, né? Não só eu, mas vários assembleanos, que acerca, né, quando Deus ali tira o povo ali do Egito, antes ali de destruição, de destruir todo o Egito. Outra referência que eu também me lembro agora é quando Deus resgata ali Noé e sua família. Então, são linhas bem
apenas, né? Então você tem que ter convicção da sua linha teológica. Estudar e defender. Estudar, defender, saber o que você está falando. Você não passar vergonha e tomar decisões erradas, né? Sim. Mas mudando totalmente de assunto, Gleice, e assim, você fez 4 anos de teologia com a gente, não foi isso? 2 anos. 2 anos de teologia com a gente, bacharel. E depois, agora, você voltou a estudar, né? Fazer mais 4 anos aí, de estar fazendo agora uma faculdade, mais 4 anos teológicos. Ou seja, é muito conhecimento. E o que você ia dizer sobre conhecimento? Porque hoje em dia eu acho que isso já virou mito, as pessoas não acham que estudar mais não deixa a pessoa ali fria na fé. Todo mundo acha que realmente que isso já sabe que isso é um mito, que isso não é a verdade. Mas, na sua opinião, o que o estudo, além de... o que o estudo te acrescenta como uma vida cristã, para você ser um cristão melhor? O que o estudo te acrescentou e que te acrescenta, que pode acrescentar na vida de um cristão? A ordem bíblica é uma ordem que chama o homem para conhecer Deus. Né? Deus se revelou para que nós o conhecêssemos. E como que eu conheço Deus? Estudando a sua palavra. Então, a gente vê assim, ninguém colocaria a sua vida em risco na mão de um médico que não tem uma formação, que não estudou. O cara fala com você, é médico, não, então eu vou colocar minha vida para ele fazer a cirurgia. Né? Então, assim, com coisas que são menos essenciais, a gente se preocupa. A gente procura um bom mecânico, um bom médico, um bom restaurante. Quando a gente trata de igreja, a gente não preocupa com a exigência de que haja nessa igreja pastores que conheçam a palavra de Deus. Qual que é a principal função de um líder? Ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Como que ele vai assumir uma função sendo que ele não se prepara para ela? Então, assim, cabe a cada um que tem um chamado cristão, o chamado cristão é para o conhecimento, independente se seja pastor, mas principalmente para aqueles que lideram, né? Aquele que foi chamado ao pastoreio, ele foi chamado para falar a palavra de Deus, para proclamar, né? Ele é um arauto de Deus ali que fala as verdades de Deus. E para ele falar isso, ele precisa de quê? Não tem um anjo que vai descer e vai pôr uma revelação nova na cabeça dele. Não. Tudo que Deus fala conosco, fala a partir daquilo que ele já revelou, que é as Escrituras. Então, a partir dali, o pastor deve se debruçar, dedicar. E um homem que busca conhecer as Escrituras, ele vai ter um coração mais apaixonado por Deus, um coração mais piedoso, fervoroso, porque é a palavra que traz esse efeito, né? Nenhum movimento considerado avivamento vem sem conhecimento das Escrituras, né? Esse avivamento, esse despertar pessoal. Então, cabe a cada um entender que para crescer na graça, deve-se crescer junto com o conhecimento, né? As duas coisas andam juntas, né? A manifestação da graça nos levará a esse conhecimento de Deus, né? Jesus falou que a eternidade é conhecer a Ele mesmo, olha para você ver. Então, assim, isso é um privilégio enorme, né? Poder debruçar nas Escrituras, poder conhecer as Escrituras. Esse é o papel principal, né? Agora de cada cristão, principalmente aquele que ensina. A gente já está encerrando. O que você acha mais difícil de lidar, Gleison? Um cristão que não tem conhecimento ou um cristão simplesmente piedoso, que não... Aliás, deixa eu formular a pergunta melhor. O que você acha melhor lidar? Um cristão que não tem conhecimento ou um cristão que tem conhecimento demais, mas não tem piedade? Porque o que acontece, Gleison? Eu vejo o seguinte: às vezes tem pessoas que conhecem Jesus, mas têm um conhecimento raso. É isso que eu estou te falando. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas têm um conhecimento raso. Mas tem pessoas que, pelo fato de ter um conhecimento raso, mas é muito piedoso, um homem de muita oração, um homem fervoroso. E, às vezes, o que seria mais fácil? Lidar com esse homem ou lidar com aquele homem, exemplo, que já não tem uma vida constante de oração, mas tem um conhecimento vasto, entendeu? Eu considero os dois perigosos, porque eu não acredito uma pessoa que tem um coração piedoso, é uma vida de muita oração. Essa vida de oração, se é uma vida sem o conhecimento bíblico, não é uma oração correta. Nós somos chamados para orar o quê? Orar a Bíblia. Orar as Escrituras. Você está entendendo? Até para mim orar e orar bem, eu preciso de conhecer as Escrituras. Quando a gente
lê as orações na Bíblia, por exemplo, a gente vê o quê? Uma oração baseada em todo o conhecimento bíblico. A gente vê a oração de Neemias, uma oração baseada na aliança, né? Pedindo perdão pelo pecado dele, o pecado do povo, lembrando a Deus das promessas que Deus fez. A gente vê a oração de Salomão, uma oração também baseada na promessa de Deus, a oração de Daniel. Então, assim, a gente vê que esses homens oravam a Bíblia. Até o Jonas lá no ventre do grande peixe, quando você vê a oração de Jonas e vai pegando ali os pontos daquela oração, você vai para os Salmos, você encontra os pontos todos ali nos Salmos, né? E os Salmos a gente considera como um livro, né? Cântico, né? De cântico, mas a gente vê a oração do salmista. Né? Então, assim, orar bem é o quê? Ler as Escrituras, entender as Escrituras e orar. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso ser um cristão que afasta da Escritura e pensa assim, não, eu não preciso de conhecer. Isso é uma mentira, entendeu? Nós somos chamados para o conhecimento, né? O meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então, assim, e o outro lado também, não, eu tô buscando demais conhecimento e não tenho tempo para ter uma vida piedosa. Também é uma mentira. Está sendo enganado numa mentira, né? Por quê? A vida piedosa, ela deve ser uma busca constante de nós, de buscar o quê? Conhecer o Senhor em amor, em devoção, porque o que é estudar teologia se não adoração? Né? Não é ler tratados teológicos por ler, é adoração, de querer conhecer a Deus para adorar Ele em espírito e em verdade, né? Então a gente precisa de ter essa compreensão, porque qualquer extremo é perigoso, né? A gente precisa de uma vida equilibrada, né? De devoção e de conhecimento, de oração e leitura, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tomar esse cuidado. E você falando aí, eu fiquei... Uma coisa assim que me veio à cabeça é que uma das coisas que Jesus fala, que os discípulos pedem para Jesus é ensinar a orar, né? E você não vê os discípulos pedindo para... Eu até ouvi isso esses dias, pedindo Jesus para curar os enfermos, pedindo Jesus para ensinar multiplicar o pão. A única vez que você vai, uma das coisas que eu vejo os discípulos dizendo, a Bíblia me ensina Jesus a orar. Porque orar tem que ser ensinado, né? Assim, biblicamente, o próprio Jesus ensinou isso, né? Tem que ensinar a orar, ou seja, a Bíblia ensina o cristão a orar. Mas igual eu te perguntei, esses dois elos são elos assim, muito perigosos. Com certeza. Mas só que é um elo que eu vejo assim no nosso meio, eu vejo no nosso meio, né? Cristão, pessoas que têm muito conhecimento, sim, mas você não vê graça, entendeu? Então, assim, é algo estranho, igual eu te falei, é uma linha tênue, e eu creio assim que tem pessoa que aprofunda muito em um dos dois e fica perigoso, não só para essa pessoa, mas também para quem está ouvindo, né? Mas, Gleice, a gente já está encerrando e agora você está por conta da igreja, está estudando. E qual que é assim, o maior benefício de você ter esse tempo só para isso, cara? O maior benefício, Gleice, que você vê assim, ó, que maravilha, tá só por conta. Ah, não, o crescimento é outro, né? Porque eu tive experiência já também de pastorear, você trabalhando em empresa e preparar sermão e tal. A experiência é outra, não? É muito bom. Eu tive um tempo também por conta, né, na Assembleia, fiquei 1 ano e meio mais ou menos, foi um tempo muito bom. Mas aí, por causa de necessidade, achei que seria melhor ter voltado para a empresa, né? Questão financeira, né? Tal. Mas hoje eu tô muito satisfeito, muito feliz. Principalmente porque é um período de muito aprendizado, né? Então, é um período que professores capazes te instruindo, te ensinando, tá sendo, assim, uma experiência muito boa, né? E lá também não tem como não ser por conta, né? Porque praticamente você está o dia inteiro por conta, né? Porque as aulas são de manhã e como são muitas matérias, acaba que tem uma carga de leitura, uma carga de trabalho para ser feito. Se você não fizer esse trabalho à tarde, você vai ter que fazer à noite, né? Então, conciliar ele com o trabalho é complicado, né? E ainda eu tenho o privilégio de servir a própria igreja que me enviou, né? Então, está sendo um privilégio muito bom receber o carinho dos irmãos, o feedback dos irmãos, vendo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e tal. Então, está sendo muito bom. Maravilha. Uma bondade de Deus conosco.
Ô Gleison, deixa uma palavra pra gente aí, uma palavra para abençoar a galera, abençoar a gente. Aí, quero agradecer, né, pelo convite, pela paciência, né, de ter esperado. Agradecer também a Michele, né, os filhos. Muito obrigado pela confiança. Agradecer também àqueles que vão, né, que estão nos ouvindo, que estão nos ouvindo aí, pela perseverança, né, de parar para nos ouvir. Pedir que Deus, com sua imensa graça, continue, né, nos abençoando, nos sustentando, que possamos crescer no conhecimento de Cristo, mas crescer também em devoção, em temor, em amor. Deus nos quer completamente nele, né? Ele nos quer inteiramente para ele, para a glória dele. E esse é o chamado cristão, né? Se alegrar em Deus, gozá-lo para sempre, né? E glorificá-lo em tudo, né? Que possamos dar glória a Deus como cristãos genuínos, né? Envolvidos no trabalho para a glória dele, envolvidos na criação da nossa família para a glória dele, ou seja, que nosso coração esteja buscando honrar a Deus e glorificá-lo, porque esse é o fim para o qual Deus nos fez, glorificá-lo e se alegrar nele. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. É isso aí, eu quero agradecer a você por ter compartilhado com a gente aqui, falado muita coisa, assim, que muitas pessoas queriam ouvir, muitas pessoas queriam saber, e eu tenho certeza também que vai abençoar muita gente aí, ainda mais essa fala de estudar, a gente nunca para de estudar. O estudo é libertador, né? O estudo é edificante, o estudo nos salva, o estudo nos limpa, e estudar a palavra de Deus, né? Então, mantenha aí no estudo firme, e é isso aí. Quero agradecer a todos também que esteve com a gente até agora, que Deus em Cristo abençoe vocês, e se Deus quiser, estaremos aí gravando mais um Pod Lopes aí, mais para frente. Que Deus abençoe, até a próxima. Obrigado, Gleison, Deus abençoe. Amém. Natália, Michele, minha esposa está ali, muito obrigado. Amém. E até a próxima.